Aquele que para muitos foi o maior e mais importante industrial brasileiro de todos os tempos, um visionário para alguns, um tanto excêntrico para outros, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, é o tema de nosso vídeo de hoje aqui no Contadores da História. Nascido no dia 28 de dezembro de 1813, na vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio Grande, na então capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul, Irineu Evangelista de Souza era filho de João Evangelista de Ávila e Souza e de Mariana de Jesus Batista de Carvalho, um casal de fazendeiros. Ele era descendente direto do fundador da freguesia na qual nascera, uma vez que era neto de Manuel Jerônimo de Souza. Quando contava com apenas 5 anos de idade, Irineu ficou órfão de pai, que fora assassinado por ladrões de gado. E com 8 anos de idade, teve sua guarda entregue ao seu tio, Manuel José de Carvalho. Isto ocorreu devido ao fato de que sua mãe se casou novamente, e seu novo marido não aceitava a convivência com os filhos do primeiro casamento de Mariana, fazendo com que ela se visse obrigada a dar algum outro tipo de destino para cada um deles. Neste período em que estava sob a guarda de seu tio, Irineu frequentou um colégio no interior de São Paulo entre os anos de 1821 e 1823, sendo alfabetizado, para então, em 1824, seguir viagem ao Rio de Janeiro juntamente de seu outro tio, José Batista de Carvalho, que era comandante da Marinha Mercante. Foi no Rio de Janeiro que Irineu iniciou sua trajetória de ascensão quase que meteórica, demonstrando grande desejo de aprender e sempre procurando colocar seu natural dom para os negócios em prática. Por solicitação de seu tio, conseguiu uma ocupação na então capital do Império, trabalhando em uma loja na qual recebera como pagamento um abrigo para ficar e comida. Em 1825, com apenas 12 anos, conseguiu emprego na Casa de Comércio do português Antônio Pereira de Almeida, ganhando sua confiança, atuando como caixeiro e se tornando seu guarda-livros em 1828. Iniciando assim uma trajetória de ascensão que o tornaria um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Durante a crise do Primeiro Reinado, que se deu entre 1822 e 1831, seu patrão se viu em dificuldades para quitar dívidas e chegou próximo da falência, tendo suas dívidas liquidadas pelo jovem Irineu. Após isto, com a recomendação de Antônio Pereira de Almeida, àquela altura sem condições de manter Irineu como seu funcionário, e enxergando seu grande potencial, acabou sendo admitido na empresa de importação do comerciante escocês Richard Carruthers, no ano de 1830. Sob a tutela de Carruthers, o jovem Irineu aprendeu a falar inglês, estudou os princípios do liberalismo e da arte da economia, aprendeu mais sobre contabilidade e sobre como se tornar um grande comerciante. O escocês se encantou com o ímpeto jovial de Irineu, que aprendia tudo rapidamente e que demonstrava excelente visão e grande tino para os negócios, o que fez com que logo Carruthers iniciasse o jovem nos ritos da maçonaria, no chamado Rito de York. Os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade
logo influenciariam de maneira determinante a formação de caráter de Irineu, que sempre lutaria por um mundo mais justo e por melhores condições de livre mercado dentro do Brasil, procurando sempre defender uma maior industrialização do país para que se tornasse moderno e grandioso. Foi justamente esta formação moral e seu idealismo que acabaram por colocar Irineu Evangelista de Souza em rota de colisão com as forças dominantes do então Brasil Império, as oligarquias agrárias, que acreditavam que a vocação do país era rural e não industrial. Mas apesar dos inimigos poderosos, Irineu ascendeu graças ao seu talento, à sua grande visão e também com uma ajuda estratégica de aliados maçons posicionados em postos-chave da estrutura política da época, que lhe abriram portas e o fizeram chegar aos mais altos escalões do poder no Brasil Império, chamando a atenção, inclusive, do próprio imperador Dom Pedro II, que apreciava a visão modernizadora de Irineu. Em 1839, Carruthers retornou ao Reino Unido para gerenciar de perto seus negócios em sua terra natal, deixando os negócios em terras brasileiras nas ávidas e talentosas mãos de Irineu, que assumiu todas as atividades do comerciante escocês por aqui, rapidamente expandindo os ramos de atuação das empresas e buscando novas formas de investimento. Uma viagem, no entanto, teria papel fundamental para a trajetória ascendente de Irineu. Em 1840, ele viajou para a Inglaterra em função de seus negócios e se encantou com tudo que viu por lá, desde as fábricas, passando pelas fundições de ferro e pelas estradas de ferro. Tudo chamou a sua atenção. A Inglaterra era a nação na qual tivera início a Revolução Industrial, que naquela época já estava consolidada e se mostrava em grande efervescência capitalista, com operários circulando pelas ruas das grandes cidades, com fábricas a todo o vapor, com maquinários modernos e com muito dinheiro circulando. Irineu rapidamente percebeu o contraste entre o que vira na Inglaterra e o que se vivia no Brasil de então, que era uma nação de economia majoritariamente rural e onde praticamente não existiam indústrias. Este contraste fez com que Irineu percebesse o quão atrasado era o nosso país e como a industrialização era o único caminho para modernizar o Brasil e para tirá-lo do atraso, colocando-o em rota de desenvolvimento e abrindo portas para um futuro promissor, repleto de indústrias e com uma economia de livre mercado, sem escravos e com produção local de bens de consumo. Assim que retornou ao Brasil, Irineu se deparou com a alta dos preços do café dentro do mercado internacional, o que gerou uma grande crise no setor cafeeiro, reforçando ainda mais a necessidade de tornar nossa economia mais moderna e livre da dependência de produtos agrícolas. Irineu decidiu se tornar definitivamente um industrial, dentro de um país de oligarcas ruralistas. É importante ressaltar que as oligarquias agrárias representavam o que muitos entendem como sendo uma das bases mais importantes de sustentação da monarquia brasileira, e por este motivo não seria um inimigo fácil de ser vencido pelo idealismo de Irineu. E será esta luta entre o homem visionário que acreditava que a modernização do país
só seria possível a partir da criação de um robusto parque industrial e os oligarcas ruralistas que defendiam que a vocação do país não era na industrialização, mas sim na manutenção da economia essencialmente agrária, que veremos no segundo e último vídeo sobre Mauá: o industrial, o banqueiro, o barão e o visconde que tentou mudar o Brasil. Mas antes de encerrar, peço humildemente que você curta este vídeo, se inscreva em nosso canal caso ainda não o tenha feito e ajude a divulgar o nosso trabalho. Nós, dos Contadores da História, agradecemos. Até o próximo vídeo.